Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call. O que esperar do mercado hoje, quarta-feira, 23 de dezembro de 2020. Vamos novamente às notícias e ao fechamento de ontem, o que pode impactar o seu dia a dia. Novamente, para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Wagner Franceschi, da Franceschi Educação Financeira. Continue nos acompanhando, se inscreva aí no canal, curta, tem muita coisa boa vindo por aí, inclusive nos acompanhe nas redes sociais, que lá eu vou disponibilizar em breve acesso às informações para um curso gratuito e ao vivo de CPA 20. CPA 10 e CPA 20. Vamos às principais informações do fechamento do mercado ontem, visto que ontem tivemos leve oscilação, assim como nós falamos, principalmente aí por conta da reunião do Brexit, que não acontece, mas ao mesmo tempo a Comissão Europeia possibilitando a vacina já a partir da próxima semana, aprovando a vacina da Pfizer, e mesmo em meio às oscilações, a maioria dos mercados mundiais fecharam em cenário positivo, com uma exceção aí dos Estados Unidos, que fecharam negativo, e nós conseguimos aí, o Brasil conseguiu se desprender dos Estados Unidos nesse sentido, e tivemos aí resultado positivo, uma leve alta ontem. Vamos falar o que aconteceu e o que podemos esperar para hoje. Ontem, dia 22, tivemos aí a Ibovespa fechando em 116.636 pontos, uma alta de 0,70. Uma alta pequena em relação à última queda, que foi na casa de 1,80, mas retomando aí o cenário de alta. Ontem também tivemos o dólar com alta de 0,76, fechando a R$ 5,16, muito próximo aí do que os especialistas falavam aí em uma possibilidade de fechamento no ano aí em torno de 5,20, 5,25, mas lembrando que na semana passada o dólar chegou a uma cotação de 5,03. A Nasdaq, bolsa de tecnologia norte-americana, Nasdaq fechou aí em alta de 0,51 a 12.807 pontos, e S&P com queda de 0,21 a 3.687 pontos. A Dow Jones fechando aí com queda de 0,67 a 30.015 pontos, então aqui demonstrando aquilo que eu falei anteriormente sobre as bolsas americanas, tirando a bolsa de tecnologia Nasdaq, mas as outras duas principais bolsas, S&P e Dow Jones, fechando aí com leve queda. Quando olhamos para o cenário europeu, lembrando aí que a Europa está sofrendo bastante aí com o aumento de casos do coronavírus, com a nova cepa, que é uma variação do coronavírus, principalmente aí vindo do Reino Unido, vários lockdowns, aumento de medidas restritivas e até fechamento de fronteiras. Mas ontem o euro aí fechou em queda de 0,51, com a possibilidade aí de a vacina já começar a partir do Natal em toda a União Europeia. E isso refletiu também nos mercados. A Alemanha fechou em alta de 1,30 a 13.418 pontos. França em alta de 1,36 a 5.466 pontos, e o Reino Unido, que vem passando aí por um pouco mais de dificuldade, onde ocorreram principalmente os fechamentos de fronteira por conta do novo coronavírus, ou melhor, da nova cepa de coronavírus, teve uma alta um pouco menor de 0,57%, fechando a 6.453%. Já na Ásia, tivemos aí um pouco mais de prejuízo, uma queda na China aí de 1,79%. A bolsa da China fechou a 13.882 pontos, e a bolsa Nikkei no Japão com queda de 1,04%, fechando em 26.436 pontos. Olhando aí para as criptomoedas, Bitcoin fechou com leve alta de 1,21 e o Ethereum com alta de 2,33. Então lembrando aí, as criptomoedas vindo forte aí nesse final de ano, na verdade durante o ano inteiro, e vários investidores profissionais, investidores institucionais, inclusive fundos de investimento já atuando nesse mercado também. Muita novidade, inclusive temos notícias aí da SEC, que é a CVM lá dos Estados Unidos.
Olhando para o petróleo teve queda aí de 2,10%, o petróleo Brent a 49,87 e o WTI fechando aí com queda de 2,50%, fechando a 46 dólares e 77 centavos. Lembrando aí que muito dessa queda, tanto do Brent quanto do WTI, é em função das medidas restritivas, do aumento de casos de coronavírus, o que faz com que essa commodity tenha bastante queda. Apesar da queda, ontem ainda tivemos Petrobras com uma leve alta, mas é de se preocupar porque o Brent voltou abaixo dos 49 dólares o barril e o WTI abaixo dos 47 dólares, coisa que nós não víamos aí desde o início praticamente da semana passada. Vamos acompanhar o que acontece aí no dia e no restante dessa semana. Lembrando aí que essa semana, sexta-feira, temos o Natal, então é uma semana mais curta para algumas decisões aí que são necessárias. Fechamento de ontem, aí as principais altas. Ontem tivemos Prio 3 subindo quase 5,5%, e aí você talvez se pergunte, mas como o petróleo caiu e Prio, que é a petroleira do Rio, teve uma alta de quase 5,5%. Essa alta de 5,44%, ela foi muito em função de uma renegociação de uma dívida aí que ela tinha com os bancos, e isso aí, como alongou essa dívida com os bancos, houve essa subida expressiva das ações da Prio, fechando em R$ 59,68. Suzano BR fechou aí em alta de 4,45 a 57,68. BIF, que é Minerva, BIF 3, a 10,64, desculpa, com alta de 4,11. JBS, alta de 3,57 a 24,06. E Klabin fechando também aí com alta de 3,49 a 25,77. Claramente aqui vemos que as empresas que tiveram maior alta ontem são aquelas que têm suas receitas vinculadas em dólar, como Minerva, JBS, que são empresas aí do ramo alimentício, e Suzano e Klabin, empresas do segmento de papel e celulose. As principais baixas, também vemos diretamente uma influência aqui da nova realidade do coronavírus, do aumento dos casos, e aí CVC, empresa de turismo, né, uma queda de 6,32% a R$ 18,53. Embraer, queda de quase 4%, fechando a R$ 8,20. Azul, queda de 3,37%, fechando em R$ 35,27. E Cogna, lembrando que Cogna é a empresa de educação, fechando aí com queda de 3,02% a R$ 4,50. Cogna, que é do grupo Croton, teve aí uma boa expectativa durante o ano, a expectativa foi frustrada e agora vem demonstrando, juntamente com o Yields, que aparece frequentemente aqui também entre as principais baixas, a dificuldade em manter a questão da educação privada no Brasil, principalmente em tempos de crise econômica e coronavírus. E a HGTX, que é loja Zering, fechou também em queda de 2,82 a R$ 17,22. Toma mais uma aguinha aqui e vamos para a nossa agenda do dia. Hoje nós temos no Brasil o índice de empréstimos bancários. Lembrando que isso é importantíssimo, principalmente porque a economia brasileira ela gira muito em torno dos bancos. Inclusive, depois de Vale e Petrobras, as principais ações do Ibovespa são ações de bancos, dos grandes bancos. Então isso aí realmente vai demonstrar como está a saúde financeira dos bancos e também a saúde financeira da população. Quando olhamos aí para a área internacional, é um dia bem movimentado. Temos aí divulgação do índice de atividade econômica no Japão que vem sofrendo bastante, inclusive aí em função do coronavírus, da pandemia, tem sofrido bastante. Hoje tem divulgação da atividade econômica referente ao mês de outubro. Índice de preços de importação na Alemanha, a produção de carros no Reino Unido
que vem sofrendo queda aí nos últimos meses. A divulgação inicial é que houve uma queda, mas uma queda menos acentuada do que o esperado, principalmente por conta de algumas exportações. Já nos Estados Unidos, o mercado hoje, os índices são bem movimentados. Coloquei aqui só os principais, que são os pedidos de hipoteca, os pedidos de seguro-desemprego, índice de preços e encomenda de bens duráveis. O mais importante aqui, o que vai movimentar bastante, até em função de outras notícias que nós vamos falar, é os pedidos de seguro-desemprego e hipoteca, que mexe diretamente aí com a economia norte-americana e automaticamente com a economia mundial. No âmbito político, vamos às notícias. Ontem foi um dia bem tenso, né? Tivemos que, se você nos acompanhou aqui, para digerir tanta informação não foi fácil. Hoje está um pouco mais tranquilo, mas há algumas notícias aí que vão impactar diretamente. Ontem já o governador de São Paulo, João Dória, em medida provisória, ele proibiu os comércios não essenciais de abrirem no Natal e Ano Novo. Então, entre o dia 25 e 27 do 12, os comércios não essenciais não poderão abrir, e também, faltou o número aqui, entre o dia 1º e dia 3 já de janeiro de 2021, também comércio não essencial não pode abrir. Isso tem gerado aí bastante polêmica, mas é muito em função do aumento de casos de coronavírus. Aumenta aí a briga entre governo e Congresso. Ontem a pauta era a PEC do Fundo de Participação dos Municípios, onde Rodrigo Maia, a princípio, não iria colocar em votação. Depois, em birra, né? No Congresso parece que é um bando de criança pequena, mas em birra foi colocado em pauta, visto que essa é uma pauta bomba, uma daquelas que está dividindo tanto a oposição quanto a situação. E depois, no final da noite, Maia disse que provavelmente não, apesar de ter colocado como pauta, não iria colocar em votação. Então vamos esperar o que acontece hoje, mas realmente aí temos bastante coisa aí acontecendo, e hoje deve ser também a divulgação do candidato de Rodrigo Maia à eleição da Câmara. A ampliação do contrato de Coronavac está sendo estudado aí pelo governo, mesmo sem ser aprovado pela Anvisa. Calma, deixa eu te explicar aqui. Isso aí não é nenhuma loucura, tá? Muita gente entende de maneira errada essa notícia. Entenda que o Brasil foi um dos últimos países a começar a negociar com as principais empresas que estavam produzindo a vacina. A Pfizer, por exemplo, já tinha negociado com a União Europeia e com o Reino Unido muito antes da aprovação, um contrato de fornecimento de vacina e uma possível ampliação. Já o governo brasileiro demorou para fazer esse tipo de negociação, e agora já tem sofrido aí, mesmo sem aprovação, obviamente, do órgão regulador, que é a Anvisa, mas tem sofrido aí com um possível desabastecimento de vacina para esse final de ano e início do próximo. Então já se estuda ampliar esse contrato aí da Coronavac, que é da empresa chinesa, juntamente com o Instituto Butantan. O Brasil precisa realmente se movimentar nesse sentido, visto que a imunização da população é o que vai levar a uma vida mais normal e a uma retomada da atividade econômica. A Câmara ontem aprovou o projeto de lei sobre o mercado de câmbio. Esse projeto de lei é muito interessante porque irá permitir, ele atualizou algumas informações, modernizou, e irá permitir que brasileiros tenham conta no país em moeda estrangeira, tá? Algo que até então era proibido. Se você lembrar, na semana passada, inclusive, nós divulgamos aqui que algumas instituições financeiras já estão dando essa possibilidade, principalmente aí quando falamos em bancos digitais. Ontem demos em primeira mão aqui a notícia de que o prefeito do Rio de Janeiro, agora faltam 8 dias aí para ele deixar o cargo, né? Havia sido preso na sua casa logo cedo, e o STJ, Supremo Tribunal de Justiça, permitiu a prisão domiciliar de Marcelo Crivella. Então aí volta um pouquinho aquela questão, como no Brasil, se você tem dinheiro as coisas funcionam rápido, né? Os advogados entraram no STJ e, ao invés de ficar no presídio, na vala comum, o prefeito agora vai ficar em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Está
sendo cada vez mais vantajoso aí você montar uma empresa de tornozeleira eletrônica no Brasil, né? Essa é uma opinião particular, mas vamos em frente, vamos falar de economia. As vacinas da AstraZeneca, que é aquela feita em parceria com a Fiocruz, o Instituto Oswaldo Cruz no Brasil, devem estar disponíveis no início de fevereiro, tá? E essa mesma vacina, ela a princípio parece ser eficaz contra a nova variante do vírus, aquela ali que foi a princípio descoberta no Reino Unido e é 70% mais contagiosa. Falando especificamente sobre essa vacina da AstraZeneca, por que ela é tão importante, sendo que outras já estão aí em funcionamento e até sendo utilizada já para imunização em alguns países, principalmente falando em Brasil e outros países de clima mais quente, clima tropical. A vacina da AstraZeneca ela é mais barata, principalmente pela forma de armazenamento. Ela pode ser armazenada de maneira diferente e isso vai render muito em custos de distribuição e armazenagem, além dela ser mais barata. Só para ter uma ideia, a vacina da Pfizer, que é a que foi aprovada no Chile, aprovada nos Estados Unidos, aprovada no Reino Unido e também na União Europeia, ela precisa ser armazenada a 70 graus negativos. Então, isso facilitaria bastante a vacina da AstraZeneca, lembrando que ela ainda está em fase de testes, mas a princípio teria essa disponibilidade no mês de fevereiro de 2021. O Tribunal de Contas da União, TCU, questionou e aí ontem foi divulgado a nota que o Exército Brasileiro deu por pagar 170%, é isso mesmo, 170% a mais em insumos para a produção de cloroquina durante aí a pandemia e principalmente o lockdown aqui no Brasil. A justificativa do Exército é que realmente precisava comprar para produção e para dar mais tranquilidade à população. Lembrando que a cloroquina tem seus defensores, tem seus ofensores, mas ela não tem uma comprovação específica contra o coronavírus. E o Brasil, o Exército Brasileiro, pagou 170% a mais em insumos, em matéria-prima. E ainda foi questionado pelo TCU, pois havia uma oferta bem menor, de custo bem menor, mas a justificativa do Exército Brasileiro é que esse custo menor, essa proposta mais barata, não estava incluso transporte e outras taxas. Então, isso será avaliado também pelo TCU, mas é interessante nós olharmos porque, como eu sempre digo, infelizmente, o Brasil é uma zona. É uma zona. A confiança do consumidor brasileiro, esse é um índice que foi divulgado ontem, falamos na nossa agenda econômica de ontem, ela cai pela terceira vez consecutiva, principalmente aí por conta do final de ano com mais dificuldades para obtenção de emprego, fim do Corona Voucher, né? Então, se você acompanha aí, esse mês termina o Corona Voucher, que é aquele auxílio emergencial por conta da pandemia, e também pela taxa de desemprego muito alta, cai novamente a confiança do consumidor brasileiro. Um detalhe que pode impactar bastante o mercado brasileiro, ontem Câmara e Senado norte-americano conseguiram entrar em acordo e aprovaram os 900 bilhões como auxílio emergencial, mas parece que o nosso presidente Donald Trump, o presidente norte-americano, ele não está querendo assinar, ele quer fazer algumas mudanças e isso pode ter um impacto enorme, principalmente porque falamos aí de índice de desemprego que vai ser divulgado hoje, mas caso não seja assinado, não seja liberado, milhares de pessoas nos Estados Unidos devem perder o auxílio-desemprego, tá? Já depois do Natal, no início da próxima semana. Então isso deve impactar, hoje deve ter movimentação nesse sentido nos Estados Unidos. Reino Unido e Alemanha voltam a ter recorde de contágio, lembrando aí que o Reino Unido é onde tem aquela variação da coronavírus e também mais medidas restritivas nesses locais. E continua a novela do Brexit. O Brexit era para ter sido resolvido até o dia 13, depois até o dia 20, e continua o mesmo impasse, como nós já explicamos ontem. O grande impasse em relação ao Brexit é a pesca nas águas do Reino Unido. Os barcos do Reino Unido não querem que os outros barcos continuem, e a União Europeia, obviamente, quer continuar a pesca ali, porque é o local com a maior concentração de pesca em
toda a União Europeia. Continua a novela, infelizmente parece que está cada vez mais difícil de um acordo, e lembrando que um novo acordo precisa ser costurado, aprovado e assinado até o dia 31/12. Então temos aí poucos dias para que isso aconteça. No mundo corporativo, como eu falei anteriormente lá na divulgação, a PetroRio, né, que é PRIO, ganhou um prazo aí para pagamento dos empréstimos na casa de 100 milhões, certo? Então foi aquela renegociação, aquele alongamento de dívida, e isso fez com que as suas ações subissem bastante ontem. A Ripple é uma das criptomoedas que existem, né? O pessoal fala muito em Bitcoin, o Ethereum, que eu coloco todo dia aqui, mas existe a Ripple também. E a Ripple, ela deve ser processada pela SEC. A SEC é a Comissão de Valores Mobiliários, é a CVM lá dos Estados Unidos, né? E a alegação é de uma oferta ilegal de ativos. Não tem ainda maiores informações, mas a SEC anunciou que deve entrar com uma ação contra a Ripple nesse sentido. A Eletrobras pagará aí quase 500 milhões para encerrar um litígio que é desde 1986 com a Light, empresa distribuidora. Então, Eletrobras aí, que vinha com uma crescente nos últimos anos, nas últimas semanas, oscilando um pouquinho, mas tendo alta na maioria dos dias, deve sofrer oscilações também por conta desse desembolso de aproximadamente 500 milhões de reais. Lembrando que isso não estava previsto no balanço do terceiro trimestre. Por isso, essa oscilação que pode acontecer. Magazine Luiza vai distribuir o equivalente a 170 milhões de reais em juros sobre capital próprio, e a Petrobras fecha novos acordos com a Braskem. Com a Braskem, se você acompanha o nosso Morning Call, se você acompanha o mercado, você lembra que a Braskem vem aí de mais de uma semana de fortes altas, certo? Principalmente aí porque o pessoal esqueceu um pouquinho aqueles escândalos, né? Braskem, Odebrecht, se você lembrar, aqueles escândalos de corrupção, e agora fecha um novo acordo e novos contratos aí para fornecimento de matéria-prima para a Petrobras, e isso deve movimentar também as ações das duas empresas. Muito obrigado, essas foram as principais notícias do dia. Obrigado pela sua companhia. Lembre-se que todos os dias, de segunda a sexta-feira, todos os dias úteis, obviamente, 7h30 da manhã temos o nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu te espero amanhã aqui para nós falarmos novamente e darmos as notícias do mercado. Hoje, para a gente finalizar, a expectativa é de leve alta, assim como abriram os mercados mundiais, mas com possíveis oscilações por conta aí, infelizmente, dessas notícias aí nos Estados Unidos, por conta aí do pacote de estímulos econômicos, e também o aumento de casos lá na Europa. Com isso, esperamos aí que o Brasil acompanhe os mercados mundiais, que a oscilação seja a mínima possível, e fechemos aí mais um dia em alta. Até amanhã, um bom dia para você. Tchau, tchau.